Nos registros da história humana, existem lendas. E depois existe Alexandre, o Grande, um nome que ecoa pelos corredores do tempo, um conquistador que gravou seu nome no próprio mapa do mundo antigo. Mas, além das batalhas e do império, existe um mistério que há séculos intriga historiadores: o paradeiro do túmulo do próprio Alexandre. Hoje, embarcamos em uma jornada para desvendar os segredos de um homem cuja ambição não conhecia limites. O enigma de sua sepultura. A localização de seu túmulo é um enigma que confunde historiadores, arqueólogos e caçadores de tesouros há gerações. Junte-se a nós nesta jornada épica e siga o rastro de pistas que podem nos levar ao solo sagrado onde Alexandre o Grande descansa. Número 1. A ascensão extraordinária de Alexandre o Grande. O legado de Alexandre o Grande ressoa com força nos registros da história, retratando-o como um estrategista militar brilhante e um conquistador incomparável. Sua vida foi marcada por uma busca incansável pela grandeza e, mesmo após sua morte, deixou um testemunho duradouro de sua determinação inabalável e espírito indomável. Nascido no ano 356 a.C., na antiga cidade de Pela, Alexandre embarcou numa jornada que o consagraria como um dos líderes militares mais notáveis de todos os tempos. Tudo isso apesar da pouca idade. Sua história, repleta de feitos ousados e vitórias monumentais, continua a inspirar gerações. Mas sua juventude estava longe de ser comum. Ele nasceu na linhagem nobre do rei Filipe II da Macedônia e da rainha Olímpia. Sua educação foi confiada a ninguém menos que Aristóteles, o renomado filósofo. Sob a orientação sábia de Aristóteles, Alexandre desenvolveu uma mente afiada, alimentada por uma sede insaciável de conhecimento. Nos respeitados salões da academia, cultivou uma paixão profunda por literatura e filosofia, elementos que influenciaram profundamente sua visão de mundo e suas táticas militares. A tragédia bateu à porta da família real em 336 a.C., quando o rei Filipe II foi assassinado. Com apenas 20 anos, Alexandre assumiu o trono, carregando a responsabilidade de governar um reino prestes a se tornar uma potência dominante no mundo antigo. Mesmo diante de revoltas internas, ele demonstrou habilidades de liderança excepcionais para sua idade. Com determinação firme, sufocou rapidamente a dissidência e consolidou seu governo, lançando as bases para um reinado que ecoaria eternamente na história. Número 2. Conquistando o poderoso Império Persa. Movido por um desejo insaciável de conquista, Alexandre voltou seus olhos para o Oriente, para a grandiosidade do Império Persa, então sob o comando do rei Dário III. No ano 334 a.C., ele iniciou sua primeira campanha na Ásia Menor, começando sua lendária travessia pelo território persa. A Batalha do Rio Grânico foi uma prova incontestável de sua genialidade militar, onde demonstrou bravura e liderança ao comandar suas tropas na linha de frente. Mesmo em desvantagem numérica, saiu vitorioso, graças a táticas brilhantes e uma determinação inflexível. À medida que a expedição avançava, novas batalhas deixavam o mundo atônito. Em 333 a.C., na Batalha de Isso, Alexandre enfrentou Dário III em um confronto feroz. O rei persa acabou fugindo do campo, abandonando sua família e uma vasta riqueza. Essa vitória retumbante consolidou ainda mais a reputação de Alexandre como uma força imbatível. Mas foi a Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., que o consagrou de vez na história. Enfrentando um exército persa colossal, Alexandre arquitetou uma estratégia magistral que explorava as fraquezas das forças de Dário. Com audácia e precisão, destruiu as linhas persas e desmantelou o império inimigo, sendo alçado ao panteão dos mais célebres táticos militares da história. Número 3. Como a morte de Alexandre abalou um império. Na vibrante primavera do ano 323 a.C., nos luxuosos aposentos do palácio de Nabucodonosor III, na Babilônia, uma sombra sombria pairava sobre a vida de Alexandre. O conquistador imortal, cujo nome atravessava os séculos, foi abatido por uma enfermidade grave. Com o passar dos dias, a sombra da morte se aproximava, lançando um véu sobre sua jornada extraordinária. A notícia de sua doença espalhou-se rapidamente entre seus soldados, fiéis companheiros que haviam enfrentado incontáveis campanhas sob sua liderança. Eles se aglomeraram diante dos portões do palácio, angustiados, orando pela recuperação do líder que tanto veneravam. Nos momentos finais de sua vida,
Alexandre reuniu o que restava de forças e chamou seus generais e confidentes mais próximos. Com voz fraca, mas carregada de significado, revelou seus desejos finais. Encontrem-me na outra vida como almas nobres e valentes. As lágrimas escorriam dos olhos de seus generais. Sabiam que o mundo estava prestes a perder uma figura insubstituível. Em 10 de junho ou 11 de junho de 323 a.C., aos apenas 32 anos, Alexandre respirou pela última vez. Naquele instante solene, o império inteiro lamentou não apenas a perda de um gênio militar, mas de um líder visionário, um colosso de proporções épicas. O impacto de sua morte reverberou desde as terras sagradas da Grécia até os confins da Índia. A luz de um herói havia se apagado, mas seu legado continuaria a inspirar o mundo. Número 4. O esquivo local de descanso final de Alexandre. Alexandre deixou para trás um mistério que há séculos intriga estudiosos e caçadores de tesouros: o paradeiro de seu túmulo. Registros históricos sugerem que ele teria sido sepultado nas areias de Alexandria, no Egito. No entanto, o local exato permanece oculto, enterrado sob camadas de tempo e intrigas. Uma das primeiras pistas para desvendar esse enigma está ligada aos próprios desejos de Alexandre. O oásis de Siuá, uma vasta região desértica onde os ventos parecem carregar o conhecimento de séculos, guarda um detalhe crucial. Foi lá que um oráculo proclamou Alexandre como filho de Zeus, um momento de enorme importância espiritual. Relatos indicam que, pouco antes de morrer, Alexandre expressou seu desejo de ser enterrado no templo de Zeus Amon, localizado no coração do oásis de Siuá. Esse santuário era sagrado, um lugar onde ele havia recebido a bênção divina. Contudo, o destino e a ambição humana nem sempre seguem os mesmos caminhos. A morte de Alexandre desencadeou uma intensa disputa de poder entre seus sucessores. Eles viam seu corpo não apenas com valor sentimental, mas como um símbolo de domínio sobre seu vasto império. Seu corpo, embalsamado e tratado com reverência, tornou-se uma relíquia a ser conquistada. Essa disputa culminou em uma jornada que levou os restos mortais de Alexandre da Babilônia até Alexandria, onde ele seria finalmente sepultado. Mas o local exato de seu túmulo nessa movimentada cidade mediterrânea se perdeu com o tempo. Escavou-se muito, teorizou-se ainda mais, mas nenhuma prova definitiva surgiu. Alguns acreditam que o mausoléu esteja escondido sob o crescimento urbano de Alexandria, soterrado pela marcha incessante do tempo. Outros sugerem que foi tragado pelo mar, submerso pela elevação do nível das águas ao longo dos séculos. Número 5. O ousado ato de Ptolemeu ao garantir o corpo de Alexandre. A segunda grande pista nesse enigma milenar gira em torno de uma figura crucial na história de Alexandre: seu antigo general de confiança, Ptolemeu. Após a morte do rei, Ptolemeu não apenas ascendeu como governante do Egito, mas também protagonizou um movimento incrivelmente ousado e calculado, que mudaria para sempre o destino dos restos mortais de Alexandre. Segundo relatos antigos, após o falecimento de Alexandre, foi tomada a decisão inicial de transportar seu corpo de volta para a Macedônia, conforme os ritos tradicionais que honravam os ancestrais e heróis da pátria. Era o caminho natural para um rei daquele porte. No entanto, Ptolemeu, vislumbrando algo muito maior, interceptou esse processo de repatriação e desviou o corpo do conquistador diretamente para o Egito. A primeira parada do corpo de Alexandre em solo egípcio foi a histórica cidade de Mênfis, que havia sido a grandiosa capital do Antigo Egito antes da ascensão de Alexandria. Ali, Alexandre foi sepultado de forma provisória, num local de honra, enquanto planos mais ambiciosos eram traçados. Mas Ptolemeu não estava satisfeito em apenas guardar os restos mortais do rei em uma cidade antiga. Ele queria ligá-los à nova capital que ele mesmo estava consolidando, Alexandria, a cidade visionária fundada pelo próprio Alexandre. Eventualmente, o corpo do grande conquistador foi transferido de Mênfis para Alexandria, onde receberia um novo túmulo, um local que refletisse a grandeza de seu nome e sua influência. Essa mudança de local de sepultamento não foi motivada apenas por sentimentos pessoais ou pela devoção a Alexandre. Ptolemeu estava ciente de que possuir o corpo do homem que havia conquistado metade do mundo antigo era uma poderosa peça simbólica e política. Mas ele não agiu sozinho ou sem buscar legitimidade espiritual. Para justificar sua ação perante os egípcios e também diante dos povos helenísticos, Ptolemeu recorreu ao oráculo de um Serapeu,
um templo dedicado ao deus Serapis, divindade sincrética que mesclava atributos de deuses gregos e egípcios. Esse oráculo teria concedido uma bênção divina à decisão de guardar Alexandre no Egito, oferecendo assim a aprovação dos céus para sua ousada manobra. Essa atitude revelou não só a ambição política de Ptolemeu, mas também sua astúcia ao construir uma conexão sagrada entre sua figura de governante e o legado eterno de Alexandre. Manter os restos mortais de Alexandre no coração do Egito era, em essência, garantir que seu próprio reinado fosse legitimado pelo espírito do conquistador. Alexandre, ainda que morto, tornava-se uma peça viva no tabuleiro de poder do mundo antigo. O corpo do rei, agora mais do que símbolo de conquistas passadas, era um troféu de autoridade, de continuidade e de dominação. Ptolemeu não apenas preservou os restos do maior herói da antiguidade, mas também moldou a percepção que as gerações seguintes teriam dele. Esse ato audacioso lançou as bases de um enigma arqueológico que, até hoje, intriga estudiosos. Onde exatamente está o túmulo que Ptolemeu mandou erguer em Alexandria? E por que se perdeu com o tempo? Número 6. Governantes resplandecentes e segredos sagrados. A terceira pista para desvendar o mistério do túmulo de Alexandre está intrinsecamente ligada à longa fila de figuras históricas ilustres que, ao longo dos séculos, afirmaram ter visitado ou prestado homenagens ao local de sua sepultura. Esses relatos, registrados por autores da antiguidade, ajudam a reforçar a ideia de que o túmulo de Alexandre existiu, foi acessível e ocupava um lugar central no imaginário político, religioso e simbólico do mundo antigo. Entre os visitantes mais notáveis está Júlio César, que teria estado em Alexandria no ano 48 a.C., durante sua famosa campanha contra Pompeu. Em meio ao caos da Guerra Civil Romana, César teria feito uma visita solene ao túmulo de Alexandre, reconhecendo o peso histórico daquele local e, talvez, buscando alguma forma de inspiração para sua própria trajetória de conquista. Outro nome envolto em fascínio é o de Cleópatra, a icônica rainha do Egito. Membro da dinastia ptolemaica, descendente direta de Ptolemeu, o general de Alexandre, ela teria também prestado reverência no túmulo do conquistador. Fontes sugerem que essa visita tinha um objetivo estratégico e simbólico. Ao se aproximar da figura lendária de Alexandre, Cleópatra reforçava sua ligação dinástica e sua legitimidade perante os egípcios e os romanos. Mais tarde, Marco Antônio, aliado e amante de Cleópatra, também teria seguido o mesmo caminho até o túmulo. Por fim, Augusto, que derrotaria ambos e se tornaria o primeiro imperador romano, é mais uma figura a integrar essa lista de visitantes históricos. Disse que, ao visitar o túmulo de Alexandre, Augusto teria oferecido homenagens, sacrificado presentes valiosos e até vivido um momento inusitado. Ao beijar os restos mumificados do rei, teria acidentalmente quebrado um pedaço de seu nariz. Esse detalhe curioso foi registrado por Plutarco em um de seus textos mais conhecidos. Além dos imperadores e monarcas, estudiosos da antiguidade também relataram passagens importantes sobre o túmulo. O geógrafo Estrabão escreveu sobre o esplendor do local, descrevendo-o como um mausoléu magnífico, com um sarcófago de ouro que brilhava como o próprio sol. Essa riqueza material era certamente compatível com o tamanho do legado de Alexandre, e também um fator que despertava cobiça e assombro. Cássio Dio, outro historiador romano, menciona que o imperador Septímio Severo, já no século III da era cristã, teria ordenado o fechamento do túmulo. Essa medida visava protegê-lo das depredações e da curiosidade excessiva que já ameaçavam o local, revelando que mesmo séculos após a morte de Alexandre, o túmulo continuava sendo objeto de culto, admiração e poder simbólico. Esses registros formam um verdadeiro mosaico histórico. Cada visitante, cada oferenda, cada palavra escrita serve como um fragmento que reforça a existência e a importância do túmulo. O que fica é uma certeza. Alexandre foi não apenas reverenciado em vida, mas cultuado em morte. E seu túmulo, onde quer que esteja, permanece como um dos maiores tesouros perdidos da humanidade, guardando em seu silêncio sagrado a lembrança de um homem que ousou conquistar o mundo. Número 7. O mar engoliu o túmulo de Alexandre? Ao mergulhar no intrigante enigma do túmulo desaparecido, a quarta pista revela uma trama de mistério que atravessa os séculos. O desaparecimento desse monumento histórico após o século IV da era cristã levanta questionamentos. O último registro conhecido do túmulo vem de Amiano Marcelino,
um soldado e historiador romano. No ano de 361 da era cristã, ele escreveu que o imperador Constâncio II teria visitado o túmulo naquele ano. Depois disso, o silêncio. O que teria acontecido? Teria sido destruído por forças naturais ou pelas mãos humanas? Terremotos, enchentes e incêndios, fenômenos que atingiram Alexandria ao longo dos séculos, podem ter causado danos irreparáveis. Guerras também deixaram suas marcas. A revolta judaica em 115, a Guerra de Quitos em 117, o saque por Aureliano em 273 e a invasão por Palmira em 270, além da conquista árabe em 642, são todos eventos que podem ter contribuído para o desaparecimento do túmulo. Alexandria também está localizada sobre placas tectônicas ativas, tornando a região propensa a abalos sísmicos. Além disso, o aumento do nível do mar pode ter encoberto partes da cidade costeira, engolindo o que antes era sagrado. Mas a ameaça não vinha apenas da natureza. Saqueadores guiados pela ganância podem ter violado o túmulo em busca de tesouros, ornamentos dourados, pedras preciosas, armas e relíquias. Além disso, adversários políticos ou religiosos podem ter tentado apagar qualquer vestígio do culto a Alexandre. Há ainda quem acredite que, para proteger os restos mortais, algum seguidor leal tenha escondido o túmulo, talvez dentro do labirinto urbano de Alexandria ou num santuário secreto fora da cidade. Outros dizem que um governante piedoso ou sacerdote devoto pode ter enterrado o túmulo sob camadas de terra, tentando preservar seu caráter sagrado e escondê-lo dos olhos do mundo. Essas pistas e teorias nos provocam com a possibilidade de que o túmulo de Alexandre possa ainda estar oculto sob Alexandria, ao mesmo tempo que destacam os imensos desafios para se revelar esse tesouro histórico. Número 8. De Alexandria a Veneza. E se o último local de descanso de Alexandre o Grande não for Alexandria, mas sim a encantadora cidade de Veneza, na Itália? Essa teoria instigante foi proposta por Andrew Chugg, um historiador britânico profundamente envolvido no estudo do legado de Alexandre. Segundo ele, os restos mumificados do lendário conquistador estariam escondidos sob o altar principal da Basílica de São Marcos, uma das igrejas mais icônicas do mundo. Mas como Alexandre teria ido parar nos canais serenos de Veneza? A teoria se desenrola a partir de pistas e conexões históricas bastante curiosas. Primeiro, há um símbolo poderoso em comum entre Alexandre e São Marcos: o leão alado. Este ícone, associado à força e à realeza nas antigas epopeias, representa São Marcos, e também aparece como um símbolo que acompanhava Alexandre. O leão alado é justamente o emblema de Veneza, e adorna tanto a fachada quanto o interior da basílica. Em segundo lugar, a ligação histórica entre Veneza e Alexandria era profunda. Como uma potência marítima, Veneza mantinha relações comerciais intensas com Alexandria e demonstrava grande interesse por preservar relíquias e tradições culturais. Esse espírito de preservação explica, por exemplo, a famosa retirada dos restos mortais de São Marcos de Alexandria para Veneza, no ano de 828 da era cristã. Em terceiro lugar, antigos escritores e viajantes reforçam essa narrativa. Figuras como Júlio César, Cleópatra e Augusto visitaram o túmulo de Alexandre em Alexandria. Porém, após o século IV, os registros dessas visitas desapareceram, levantando a suspeita de que o túmulo foi destruído ou transportado secretamente. Quarto, viajantes medievais como Marco Polo e John Mandeville afirmaram ter visto o túmulo de Alexandre em Veneza. Segundo seus relatos, tratava-se de um mausoléu majestoso com um sarcófago dourado. Por fim, temos uma descoberta curiosa feita durante a ocupação napoleônica de Veneza, em 1811. O engenheiro francês Gaspard F. Satie encontrou uma peça de alvenaria dentro da Basílica de São Marcos, cujas dimensões coincidem com as de um sarcófago conhecido por ter pertencido a Nectanebo II, o último faraó nativo do Egito. Coincidentemente, ou não, Nectanebo II também era pai de Olímpia, mãe de Alexandre. Disse que esse sarcófago, hoje exposto no Museu Britânico, teria feito parte do túmulo original de Alexandre em Alexandria. Essa teia de pistas e conexões levanta uma hipótese fascinante. No entanto, também enfrenta críticas intensas. Até hoje, nenhuma evidência arqueológica definitiva foi encontrada em Veneza ou em outro local que comprove que os restos mortais de Alexandre foram para lá. A própria peça de alvenaria encontrada poderia ter sido levada à cidade italiana por motivos totalmente diferentes, como decoração ou reaproveitamento em obras. Mesmo assim,
o mistério persiste e continua alimentando a imaginação de pesquisadores e curiosos pelo mundo. Número 9. A monumental descoberta histórica da Grécia. No campo das grandes descobertas históricas, a Grécia revelou uma novidade que pode transformar nossa compreensão sobre o destino final de Alexandre. O centro dessa teoria é o impressionante túmulo de Casta, localizado no anfiteatro de Anfípolis. Essa estrutura grandiosa remonta aos anos finais do século IV a.C., o mesmo período em que Alexandre deixou este mundo. O túmulo de Casta é considerado o maior já descoberto em solo grego. Sua arquitetura imponente, repleta de elementos artísticos e simbólicos, sugere que ali está enterrada uma figura de enorme importância e prestígio. As escavações começaram em 2012, lideradas por um grupo de arqueólogos gregos, sob a direção da incansável Caterina Peristeri. O perímetro do túmulo é cercado por um muro circular com 500 metros de extensão, o equivalente a cerca de 1.600 pés, revelando um espaço de significado extraordinário. Dentro desse majestoso complexo, existem 4 câmaras acessadas por uma entrada monumental, vigiada por 2 esfinges imponentes. Logo em seguida, os arqueólogos encontraram 2 belas cariátides, figuras femininas esculpidas, que pareciam proteger a entrada contra invasores. No chão, um mosaico detalhado retratava o mito do rapto de Perséfone por Hades. Um portão de mármore guardava o caminho para a câmara mais interna. Foi nesse espaço mais profundo que os pesquisadores encontraram os restos mortais de 5 pessoas. Uma mulher com mais de 60 anos, 2 homens entre 35 e 45, um bebê e uma 5ª pessoa cujos ossos apresentavam sinais de cremação. Ao lado dos corpos, havia fragmentos de um caixão de madeira, ornamentos dourados, vasos de cerâmica, moedas antigas, armas e partes de armaduras. Apesar de tudo isso, a identidade dessas pessoas ainda é um mistério. Os especialistas elaboraram várias hipóteses com base nos registros históricos e nos artefatos ali presentes. Os símbolos encontrados no túmulo, como rosetas, sóis, estrelas, escudos e os brasões macedônios, apontam fortemente para uma conexão com Alexandre e sua linhagem. O túmulo de Casta, com todos os seus mistérios e riquezas, continua a atrair estudiosos e exploradores que esperam encontrar ali uma peça-chave para reescrever a narrativa do maior líder militar da antiguidade. Número 10. A dinastia oculta de Alexandre na Macedônia. No universo dos grandes enigmas históricos, uma teoria fascinante e cheia de significado propõe que Alexandre, o Grande, possa ter sido sepultado entre seus ancestrais nos túmulos reais da Macedônia. Essa hipótese é defendida por um grupo de arqueólogos e especialistas que, com base em descobertas arqueológicas impressionantes, acreditam que o lendário conquistador encontrou seu repouso final em sua terra natal. Essa ideia ganhou força a partir da escavação de um conjunto de tumbas na antiga cidade de Aigai, antiga capital do Reino da Macedônia e local onde foram sepultados vários membros da família real. As sepulturas, datadas do final do século IV a.C., coincidem precisamente com a época da morte de Alexandre. Esses túmulos, silenciosos guardiões do passado, oferecem artefatos e inscrições que sugerem a presença de pessoas diretamente ligadas à linhagem de Alexandre. Diante disso surge uma pergunta intrigante. Seria possível que o próprio Alexandre estivesse enterrado entre seus familiares, longe do Egito e das lendas que rodeiam Alexandria? No final da década de 1970, uma equipe de arqueólogos gregos, liderada pelo destemido Manolis Andronicos, iniciou escavações ambiciosas para resolver esse mistério. Entre os túmulos revelados, um em especial se destacou por sua imponência, o chamado Túmulo II. Essa tumba é uma verdadeira maravilha arquitetônica. Possui uma estrutura abobadada grandiosa e uma entrada vigiada por 2 esfinges, como se fossem sentinelas da eternidade. No interior, o túmulo se divide em 2 câmaras. Na primeira, um sarcófago de pedra abriga uma urna dourada com as cinzas de um homem. Na segunda, outra urna dourada guarda os restos de uma mulher. Poderiam esses ser os restos de Alexandre e de sua rainha? Ou de seus pais? O interior da tumba é adornado com uma arte de tirar o fôlego. Pinturas e esculturas narram cenas de caçadas a leões. Esporte favorito de Alexandre e seu pai, Filipe II. Rosetas, estrelas e sóis, símbolos tradicionais de soberania e divindade, decoram as paredes.
Escudos, capacetes e brasões macedônios reforçam a identidade dinástica de quem ali repousa. Para muitos estudiosos, o homem sepultado no túmulo segundo é de fato o próprio Filipe II, pai de Alexandre, um rei cuja visão e bravura pavimentaram o caminho para as conquistas do filho. Mas a possibilidade de que Alexandre também esteja presente nesses túmulos, repousando entre seus antepassados reais, continua viva. Ali, na escuridão sagrada das criptas antigas, a história repousa. E talvez, entre brasões reais e cinzas douradas, o espírito imortal de Alexandre ainda resida, oculto à espera de ser redescoberto. Número 11. O enigmático túmulo Worst e sua ligação com Alexandre. No grande quebra-cabeça dos túmulos antigos da Macedônia, uma pergunta inquietante persiste. Se o túmulo segundo abriga os restos de Filipe II e de Cleópatra Eurídice, então onde estaria Alexandre o Grande? Uma teoria fascinante direciona nosso olhar para um túmulo bem mais modesto, o chamado túmulo Worst. Embora simples e saqueado na antiguidade, esse túmulo do tipo cista guarda um segredo surpreendente. Ao examiná-lo com mais atenção, os arqueólogos descobriram uma pintura mural requintada representando o rapto de Perséfone por Hades, uma obra artística carregada de simbolismo profundo. Essa imagem sugere que ali estava sepultado alguém de importância excepcional. Mais do que um mortal comum, o túmulo parecia destinado a uma figura heróica, quase divina. Além disso, vestígios de um santuário ou altar nas proximidades reforçam a ideia de que aquele era um local sagrado de culto ou peregrinação. Ali, pessoas buscavam consolo ou a proteção de um espírito venerado. A teoria se baseia em diversas pistas intrigantes. Primeiro, a localização e a orientação do túmulo Worst coincidem com descrições antigas feitas por escritores que visitaram o túmulo de Alexandre em Alexandria. É como se a própria terra tivesse guiado os estudiosos a esse ponto sagrado. Depois, o tema da pintura, o rapto de Perséfone, se conecta diretamente com elementos da trajetória de Alexandre, especialmente com sua visita ao oásis de Siuá, onde foi proclamado filho de Zeus Amon. A mitologia grega frequentemente relacionava figuras heróicas à jornada para o mundo dos deuses, e essa história de Perséfone ecoa o processo de apoteose, a elevação de Alexandre ao status divino após sua morte. Acredita-se que, ao morrer, Alexandre tenha se unido ao pai, Zeus, no topo do Monte Olimpo. Seria essa pintura a chave para desvendar sua ascensão celestial? Essa teoria não apenas reacende o debate sobre onde Alexandre pode ter sido enterrado, como também aprofunda nossa compreensão do modo como ele era visto por seus contemporâneos, não apenas como um guerreiro, mas como uma figura sagrada, um semideus. Talvez, em vez de estar sob o mármore de um mausoléu ou sob as águas do Mediterrâneo, Alexandre esteja enterrado num local modesto, porém sagrado, um local de adoração, onde o mistério e a devoção se entrelaçam há séculos. Número 12. A busca dos inscritos e o sarcófago colossal em Alexandria. Apesar das inúmeras buscas e pesquisas modernas, o túmulo de Alexandre, o Grande, continua sendo um dos maiores mistérios da história. Mas a curiosidade e a paixão por esse enigma permanecem vivas, e algumas descobertas recentes reacenderam as esperanças. Uma dessas caçadoras incansáveis é a arqueóloga Calliope Limnius Papacosta, que há mais de 2 décadas explora os jardins Shalalat, no centro de Alexandria, onde acredita estar localizado o antigo núcleo da cidade real. Durante suas escavações, ela encontrou fundações de estruturas antigas que podem ter pertencido à área palaciana de Alexandre. Além disso, descobriu uma estátua representando o próprio Alexandre, um achado que deu ainda mais peso à sua missão. Para ela, cada metro escavado pode conter uma pista vital. A grande pergunta que fica é: será que Papacosta está prestes a resolver esse quebra-cabeça histórico? Ou será que Alexandria continuará mantendo seus segredos bem guardados, provocando o mundo com uma revelação sempre fora de alcance? A busca pelo túmulo de Alexandre, o Grande, é mais do que uma caçada arqueológica. É uma jornada que atravessa séculos de história, mitos e descobertas fragmentadas. Será que ele repousa sob a terra do Egito, oculto por ruas modernas ou submerso pelo mar? Ou estaria entre os túmulos reais da Macedônia, ao lado de sua linhagem sagrada? Quem sabe, nas entranhas de uma basílica em Veneza, escondido à vista de todos?
Cada teoria, cada pista, cada fragmento de ossos, pintura ou símbolo nos convida a olhar mais de perto. E mesmo sem respostas definitivas, o mistério do túmulo de Alexandre continua a nos fascinar. Um enigma que talvez esteja à beira de uma revelação, ou destinado a permanecer para sempre envolto em silêncio. O que você acha? Qual é o local mais provável para o túmulo de Alexandre? Egito, Macedônia ou outro lugar totalmente inesperado? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!